Jesus nos convida a estudar. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente adquire um conforto espiritual, uma calma, um equilíbrio, uma serenidade diante de tudo que vem de fora para dentro. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará, esse libertar significa alívio, consolação, esperança. Quanto mais estudamos o Evangelho e procuramos praticar dentro do nosso limite, dentro daquilo que a gente já consegue, quanto mais estudamos o Evangelho e procuramos praticar, mais a gente tem conforto, mais a gente administra os nossos problemas. E não só administra, mas tem mais condições de enxergar mais longe. Chega a um ponto que não, isso não é um problema, isso é uma situação. E com meus amigos espirituais eu vou encontrar solução e muito mais do que isso. Eu vou encontrar o para quê. Para que eu estou passando por isso? Quando a gente estuda o Evangelho, nós não mais perguntamos por que Jesus aconteceu isso? Por que Jesus não aconteceu aquilo? Rezei tanto, esperei tanto, nunca fiz mal para ninguém. Não. Quando a gente estuda a ciência espírita, calmamente, serenamente, equilibradamente e de uma forma de muito discernimento, a gente pergunta: Senhor Jesus, para que eu estou passando por isso? E aí Jesus fala assim: agora você aprendeu a perguntar. Como você aprendeu a perguntar, então agora eu vou te ensinar. Para quê? Meus irmãos, minhas irmãs, a proposta para a reflexão da noite de hoje é com relação a relações amorosas conflituosas. Tudo que você pega no Evangelho para estudar, ele abre um campo muito grande de aprendizado. A ciência espírita, da mesma forma. O Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas. Algumas vezes a resposta é com uma palavra. O que é o Livro dos Espíritos? É perguntas que Allan Kardec fizeram para os espíritos. De todas, ele selecionou 1019. Vamos dizer as principais. Neste livro, é muito importante a gente estudar, porque ali nos ajuda a compreender da onde eu vim, não da barriga da mamãe. Né? É lógico que a gente veio da barriga da mamãe, mas ali não começou tudo. O papai, a mamãe, o macho e a fêmea faz o corpo, o físico, mas o espírito vem de Deus. De onde viemos? Para onde vamos depois do fenômeno chamado morte? E o mais importante, para que estamos passando, o que estamos passando? Então, com o estudo, logicamente, não só do Livro do Espírito, mas do Evangelho também, com o estudo a gente passa a compreender. E como a gente vai falar hoje de relacionamentos amorosos, conflituosos, a pergunta número 939 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta desse jeito: por que um casal que vivia bem, vivia em paz, conheceram, eram simpáticos, tinham um bom sentimento, de repente brigam? Por que aquela simpatia do passado se torna uma antipatia e às vezes até um ódio? E às vezes leva até a crime. Pergunta 939. Kardec faz essa pergunta, parece simples, mas é que, como eu falei, toda pergunta, ela envolve muitos ensinamentos. Kardec pergunta isso. Lá no meio do Livro dos Espíritos, na questão 695, o Kardec já fala o seguinte:
A vida a dois, o casal, já é uma evolução. Porque lá atrás era poligamia. Era a vida quase que animalesca. Era poligamia. Então, Kardec responde: quando nós chegamos nessa evolução de um casal, já é realmente um grande passo. E nessa questão, lá no meio do livro, 695, quando ele fala a vida a dois já é um passo de evolução, na questão 696, a próxima questão, Kardec pergunta: se o casamento, que você, os Espíritos falaram, que a união entre duas pessoas é uma evolução, mas o Kardec dá uma esticada na questão: e se o casamento fosse abolido? E os Espíritos respondem. Kardec pergunta: se o casamento fosse abolido, o que aconteceria com a humanidade? Os Espíritos respondem: voltaria a humanidade à vida animal. Voltaríamos a ver como animais. Os animais, quando têm relação sexual dentro da espécie, é uma relação sexual. Só que os animais têm até cruzamento, ou seja, relação entre outras espécies, para a gente ver que realmente é lá atrás mesmo. Então, é normal alguém querer alguém. Nós somos, o ser humano é um ser social e sociável. No livro dos Espíritos, na lei de sociedade, é muito importante a gente viver em comunidade, viver em sociedade. É lógico que às vezes a pessoa, por opção ou por necessidade, ela mora sozinha até numa ilha. Mas nós estamos falando do normal. É normal alguém ter alguém, alguém querer alguém. E é interessante que quando você faz um apanhado da história da humanidade, você vê que os filmes, as novelas, os livros, o final geralmente é final feliz, e foram felizes para sempre, não é isso? Sem querer ser assim muito poético, mas alma gêmea, cara metade, sempre teve, e é natural. Isso é natural. É lógico que quando a gente estuda a ciência espírita, a gente vai compreender que existem pessoas que vieram para não casar. Houve uma determinação, houve a escolha da pessoa no plano espiritual, na hora que ele estava programando a encarnação dele: olha, eu não quero reencarnar, eu não quero encarnar, nessa atual encarnação eu não quero relacionamento amoroso nenhum, nessa atual encarnação, porque lá eu quero ser um religioso que vai levar minha religião para vários países, e eu não quero família, eu quero só. Ou às vezes nessa encarnação próxima eu peço que me ajude a passar por ela todinha sem nenhum relacionamento, porque eu quero me aprofundar na solução de um problema da humanidade, ou eu quero morar num local onde eu preciso de pesquisar, fazer um trabalho científico, e vai ter que ser numa região inóspita, solitária. Então, como nós já tivemos várias encarnações, e vamos ter muitas outras ainda, de repente a pessoa escolhe uma dessas. Não vai casar. Vou dar um outro exemplo. De repente, nos últimos 10 casamentos, ou nas minhas últimas 10 encarnações, eu fui um desastre em termos de vida conjugal, de vida amorosa. Eu fui um desastre. E a causa do desastre foi eu mesmo. E aí então, no plano espiritual, você fazendo uma análise das suas últimas encarnações, você fala: eu quero reencarnar e eu quero ficar sozinho, porque eu estou precisando de um autoencontro. Acontece também, acontece. Porque, a gente, toda encarnação, toda, não, mas normalmente a encarnação ela é planejada, programada, preparada, minuciosamente tratada por nós que vamos encarnar e por toda a equipe espiritual. Quem estuda o Espiritismo sabe que é assim.
E as obras do André Luiz, então, elas são extremamente didáticas, mostrando como é que a preparação do corpo, a escolha da profissão, o país, e assim vai. Então, numa determinada encarnação, a pessoa pode sim, então, nessa atual encarnação, eu quero descansar. Não descansar de casamento, descansar de mim, dessa loucura, eu tenho que me reencontrar. Se eu não gosto nem de mim, como é que eu vou me relacionar com outra pessoa? Então, existem várias encarnações, e quantas forem necessárias, por isso que Jesus fala, há muitas moradas na casa do meu Pai. A gente vai, com as reencarnações, a gente melhora isso, melhora aquilo. Às vezes tem uma deficiência moral ou uma tendência muito perturbadora que a gente precisa de 10 encarnações. Uma só não resolve. Então, quando a gente fala relações amorosas conflituosas, a gente entende que mas é tão bom a pessoa ter alguém. Isso é normal? É normal. É um sentimento quase geral? É. Só que, como eu falei, existe realmente aquela vontade de ser feliz, existe a necessidade de ser feliz, a alma gêmea, alma gêmea não existe na gente. A ciência existe para as músicas, né? Fábio Júnior adora, né? O cantor faz. Né? Existe a alma gêmea na poesia, na literatura, mas para a ciência espírita, a alma gêmea, ou seja, duas almas que foram feitas por Deus para serem uma a metade da outra, não, isso não existe. Todos nós somos criaturas de Deus e Deus fez todo mundo simples e ignorante. Alma gêmea não existe, mas almas afins, sim. Alma gêmea não existe. Mas eu conheço uma pessoa eu conheço um casal que ele e ela, mas olha, é afinidade desde o primeiro momento que se viram. E olha, nunca brigaram, são apaixonados. Sim, são almas afins. É raro no planeta Terra, mas existe almas afins. Então, nós temos consciência de que existe sim essa vontade, esse desejo das pessoas se unirem, o ideal é que todo mundo tivesse uma felicidade plena. Só que a gente sabe também que na Terra existe muitas pessoas com graves problemas de depressão, de ansiedade, somatização por causa de relacionamentos amorosos conflituosos. A gente sabe disso, é natural. Então, e às vezes coisas que vai parar na polícia, na delegacia, realmente ganha até página de jornal. A gente sabe disso. Só que, aí a gente pergunta, mas se o ser humano já encontrou alguém para ser feliz, e o Kardec fala na questão 695, o casal, quando você vê o casal, você está vendo a evolução. É isso mesmo, é o casal. O que acontece na Terra, de repente o casal briga, se odeia, porque está na Terra. Mas e daí? E daí? Qual é a característica da Terra, gente? Alguém sabe a característica da Terra? Eu vou falar só 3. A Terra é um presídio, a Terra é uma escola e a Terra é um hospital. Calma, não sai correndo não. A gente vai explicar. Meu Deus, a Terra é um presídio, hospital, escola? Graças a Deus é. Não, se uma pessoa estiver passando na porta do centro espírita e ouvir isso, né? A Terra é uma mistura de presídio, hospital e escola. Aí a pessoa pensa, por isso que a minha vida está esse inferno, por isso que o jornal fala isso, faixa de gás, eu não sei o que e tal. Calma, não é assim não. Para a ciência espírita, graças a Deus, a Terra é um presídio, um hospital, uma escola. Graças a Deus, por quê? Qual é a felicidade de quem está no hospital? Graças a Deus eu já estou no hospital. Só em Santa Catarina, 100.000 pessoas esperam uma cama de hospital. Só em Santa Catarina. Então, voltando. Quem está no hospital? Graças a Deus eu estou no hospital. Graças a Deus eu estou tratando. Graças a Deus eu estou aqui. E vou sair daqui.
curado e vou viver intensamente a minha vida. Por isso que a terra é um hospital. E na escola? Qual é a felicidade de quem está na escola? Estou aprendendo. Graças a Deus eu estou matriculado, eu estou na escola, eu estou aprendendo. E saindo daqui, com aqui, cheio de conhecimento, e principalmente aqui, cheio de sentimentos bons, eu vou viver intensamente a minha vida. Por isso que a terra é uma escola. E presídio? Qual é a função do presídio? Reconectar a pessoa a ela mesma, depois a sociedade. Então a pessoa, depois de reconectada com ela mesma, depois que ela aprendeu a estabelecer uma sintonia com a harmonia espiritual, é para isso que existe o presídio, a solidão. É lógico que eu não estou falando do nosso presídio. O nosso presídio é depósito de preso. Mas em termos de prisão, a gente fala assim para se tornar uma coisa didática. Se a Terra tem essas três características, gente, é lógico que os relacionamentos amorosos nem sempre vai ser um mar de rosas. Mesmo que às vezes começou com um mar de rosas e terminou com um mar de espinhos. Porque a Terra é isso. A Terra não. Para vocês terem ideia, existe, vamos dizer assim, para quem ainda não deu uma estudadazinha, existe 3 níveis de mundos. O mundos primitivos, que é o início mesmo da raça humana. Depois vem um mundo de provas e expiações. A Terra está nessa faixa. Provas e expiações. Depois que a gente vencer tudo que a gente tem que vencer na Terra, a gente passa para o mundo de regeneração, que já está melhorzinho. O mundo de regeneração ainda tem maldade. Só que na Terra tem mais maldade do que, tem mais o mal do que o bem. No mundo de regeneração já tem mais bem do que mal. Mais amor. E depois mundos felizes. Depois mundos celestiais. Então, em resumo, nessa escalada, só nessa aí, só nesse exemplo, a Terra, a nossa casa, aonde a gente está, nós somos o segundo. Nós estamos coladinhos nos mundos primitivos. Nós estamos, por isso que a gente vê as notícias, os acontecimentos, meu Deus, mas guerra. Em 2024, guerra. Você jogar bomba no seu irmão. Nós estamos próximos do mundo primitivos. Depois ainda tem mundo de regeneração. Nós estamos aqui sim. A psicosfera da Terra é pesada. Sabe quem fabrica a psicosfera, a energia da Terra? Somos nós, com os nossos pensamentos. Então a Terra, às vezes, meu Deus, né? Mas em tecnologia tem muita coisa, mas em termos assim de evolução, por isso que realmente não só existe relacionamentos amorosos, conflituosos, mas às vezes 2 irmãos montam uma empresa e tudo começa maravilhosamente bem, ou às vezes rapidamente eles ficam milionários, uma coisa, e de repente desanda. Então, não é só no campo amoroso. Por que as coisas estavam indo tão bem e de repente? É muito interessante que quando você estuda o Espiritismo, você passa a entender que existe um passado. Quando Kardec fala sobre essas uniões aqui na questão 939, ele fala o seguinte: olha, eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que é essa história. Os Espíritos explicam. Acontece que a maioria dos casamentos talvez tenha sido motivado pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo e com pouco sentimento. Em resumo, basicamente o relacionamento ou é o grau de atração, ou é a matéria, ou é o corpo, ou é a alma. De repente, não, eu vou casar com aquele homem porque ele é maravilhoso. Mas é o sentimento. Não, eu vou casar com aquela mulher porque é linda. Não, eu vou casar com aquela pessoa, vou ficar com ela porque ela realmente é rica. E aí começa a realmente a explicar da onde vem esses fins.
E a gente vai analisando, vai compreendendo que realmente por aí acontece muita coisa. Tem um livro espírita que fala sobre 5 tipos de casamento básicos. O primeiro casamento é o casamento acidental. O nome já diz, acidental. São feitos, né, é aquele casamento, aquela união de 2 pessoas, espíritos ainda inferiores. São unidos por sentimento? Não, sentimento não. O acaso, o nome já diz, acidente. Ou conheceram na balada, ou eles têm um interesse muito mesquinho, ou um é um grande aliado do outro para uma determinada atitude ou determinado comportamento assim, não muito digno, e acaba que se completam. Casam, às vezes, a encarnação inteira, casamentos acidentais. São isso, a característica é espíritos ainda inferiores, que a matéria ainda predomina. Eles não são afins. Eles realmente estão juntos por interesse. Segundo tipo de casamentos, de uniões, provacionais. Prova, aí já é uma coisa, já é uma aprovação. Um deles realmente vem com a tarefa de auxiliar outro. Um já é esclarecido, não é espírito de luz, mas já é espírito de um grau maior de entendimento, de esclarecimento. E aí se une a um espírito muito atrasado. Para esse já evoluído, esclarecido, é uma grande provação. E existe casamento sim. Quase todos vocês já devem ter alguém, meu Deus, como é que aquela mulher aguentou aquele homem? Meu Deus, olha a provação, como é que aquele homem aguenta aquela mulher? Então, e ele é tão bom, ele é tão doce, ou ela, mas ela é tão paciente. Então existe, tá? Casamentos provacionais. Quando ele ou ela, ou seja, aquele ser mais evoluído, no plano espiritual, entra num acordo para vir na próxima encarnação, junto com aquele espírito inferior, para servir de luz, de guia, de modelo, né? Para ajudar aquela pessoa, não só com a presença, mas também exercitando a tolerância. É o segundo. Tem também aqueles casamentos, aqueles relacionamentos sacrificiais. O nome já diz, sacrifício. Aí já é sacrifício. Sacrifício é uma coisa mais elevada. São espíritos elevados que vêm na Terra para realmente carregar uma pessoa quase que nos braços. Já é um sacrifício. O quarto tipo de casamento, ou de relacionamento, casamento de almas afins. Aí já é fácil, né? Tá fácil. Almas afins são a união aqui na Terra de espíritos que já se conheciam, já se amavam, reencontram na Terra, continuam se amando cada vez mais, volta depois de desencarnados, para onde forem continuarão se amando. Então esse é o casamento que a gente vê, meu Deus, existe. É raro na Terra? É raro. E o quinto tipo de casamento, o quinto tipo de relacionamento, já são aqueles transcendentais. Aqueles que realmente é o espírito iluminado, se relacionando amorosamente com outro espírito iluminado, que vem para a Terra para fazer grandes missões. Vou dar um exemplo. Por exemplo, Francisco de Assis, todo mundo conhece ele e o que ele fez. Então, digamos que quando ele era jovenzinho, ele tenha casado com Santa Clara. E ela, né, com todo esse poder, com toda essa luz, eles casados fizeram todo o bem que podia para a humanidade. Então, o casamento transcendental é o nosso futuro, gente. Não fica assim, é o nosso futuro. Não chegamos lá. E é lógico que às vezes a pessoa hoje está com um casamento complicado, mas, gente, o que importa é o seguinte: o Espiritismo convida a estudar. O Espiritismo convida a estudar. Porque quando Jesus fala, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará, é o que precisa isso. Aí vem, essa é a frase de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará. Por quê? Porque o conhecimento traz alívio, consolação, esperança, libertação. E vem a frase do Espiritismo que é: espírita, amai-vos. Espírita, instruí-vos. Quando você estuda o Espiritismo, quanto mais você estuda o Espiritismo, gente, você não fica sabendo da ciência espírita. Quanto mais você estuda o Espiritismo, mais você se conhece. Você conhece a história da sua vida, não da atual encarnação. Não da atual encarnação. É impressionante, parece uma mágica. Quanto mais eu estudo o Espiritismo, mais eu me conheço. Chega ao ponto que você, olha, eu não sei o que eu fui na minha outra encarnação, mas de acordo com as minhas tendências, eu já sei. Já sei até o que eu preciso de trabalhar aqui, graças ao estudo. Então, quando você estuda, então tem casamento assim, tem casamento assim, tem relacionamento assim, tem país que está passando. Quando eu falei poligamia, gente, a gente fala do negócio do passado, só que existe países, né? Existe países que, pelo próprio código divino deles lá, a poligamia ainda é, né? Ainda é islamismo, por exemplo, está lá garantido a poligamia no Alcorão lá. Tem países que falam a língua árabe que é comum, mas é isso aí mesmo, tá? Os espíritos falaram o seguinte: o relacionamento a dois já é uma evolução. Vocês sabem que na Terra a evolução é extremamente gradual. Tem países muito avançados tecnologicamente e também humanamente, mas tem países muito atrasados. Para vocês terem uma ideia, no mesmo planeta Terra tem tribos canibais. Ah não, mas ainda existe? Existe. Ainda existe. E é ponto turístico. Não aconselho a ir nesse lugar não, mas existe. Tribos de pessoas canibais existe, sim. Só procurar, vocês acham. Assim como também no mesmo planeta Terra tem São Francisco de Assis, Irmã Dulce, Martin Luther King. Então eu estou fazendo a comparação de que o mesmo planeta tem espíritos que estão começando a dar os primeiros passos em termos de civilização, mas tem espíritos que estão na mesma sintonia do Cristo. É natural. Então quando a gente vê um casal brigando, quando a gente vê isso, para um pouquinho e lembra: nada começou agora. Nada começou agora. Essa nossa atual encarnação é apenas um capítulo, gente. Um capítulo de uma novela que começou há milênios lá atrás. Eu às vezes vejo a pessoa falar assim: ah, minha vida não está legal. Eu rio dentro de minha vida. Essa palavra vida, ela só deve ser usada em momentos muito especiais. Minha vida. A minha vida, a nossa, a vida do ser humano, aquela vida da pessoa, ela começou milênios lá atrás. Como é que ela pode falar minha vida? É minha encarnação. Minha atual encarnação. Aí, minha atual encarnação, é lógico, é esquisito, mas é a verdade. Minha atual encarnação está complicada. Nessa atual encarnação, realmente, eu sou muito feliz em termos disso. Nessa atual encarnação, eu tenho uma certa... Aí sim, nessa atual encarnação. Porque a vida, ela começou... Nós já vivemos séculos sem conta, gente. Nós já vivemos séculos sem conta. Isso não é importante. Sabe o que é importante? É que nós estamos diante de milênios sem fim. Nós não vamos morrer nunca. O vovô, a vovó, o bisavô, todos os nossos entes queridos que já voltaram para a parte espiritual antes de nós, vamos encontrar um dia, se é que não estamos encontrando quando a gente deixa o corpo que a gente está. Eles já foram, mas quando a gente deixa o nosso corpinho que a gente mora na cama, a gente pode automaticamente encontrar com eles. Estava acabando de falar com o nosso irmão, não é? Como é que está a sua rotina? E a sua? Que bacana. Que bacana. E depois a gente vai mudar? O que a gente faz hoje? Estuda, trabalha, ensina e aprende. Descansa e dorme. O que vai acontecer depois da morte? Depois que a gente desencarnar? Quando a gente estiver estudando, quando a gente estiver no plano espiritual?
Mesma coisa. Estudar, trabalhar. Tem um livro aqui que vale a pena a gente ler. É um dos últimos da série do André Luiz. E a vida continua. É muito gostoso. Para você ver que não muda nada. Não muda nada, não muda nada. Então, quando a gente fala de relacionamentos amorosos, a gente tem que lembrar que, e não só isso, em todas as outras situações, gente, nada começou agora. Às vezes você vê a pessoa, encontrei o meu marido, eu conheci o meu marido numa festa de aniversário, ou encontrei o meu amigo, era numa noite de fim de ano. A gente acha que conheceu o nosso marido, conheceu nossa esposa em tal lugar. Gente, não conheceu. Quando o relacionamento realmente é forte, aquilo não foi um conhecimento, foi um reencontro. E às vezes esse reencontro, nas últimas 10 encarnações, ele se repetia. Nada começou nessa atual encarnação. Nessa atual encarnação é apenas um capítulo. Isso é muito importante, muito importante. Porque tem gente que quer explicar tudo. Por que isso, por que isso, por que isso, por que... Uma instrutora do André Luiz, no plano espiritual, ele perguntou: você já viu? Ela já estava lá. Ela já era, ele habitou na casa. O André Luiz, de espírito, quando desencarnou, ficou na casa dela lá um tempo. E aí depois daquela convivência, ela já era instrutora do plano espiritual. E aí ele um dia me perguntou: você já foi nas outras encarnações suas? Ou seja, você já viajou na história da sua vida? Eu estou aqui há anos. E talvez daqui a 2 anos eu conheça a minha mais recente encarnação. Não é assim não, gente. Nós já vivemos séculos sem conta, estamos diante de milênios sem fim. Vamos acalmar, vamos confiar mais em Deus. Nós estamos vivendo apenas um capítulo. Um capítulo. E isso é muito importante para compreender. Eu convido vocês a continuar estudando esse tema através do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, é o meu preferido. Eu gosto sempre de falar o seguinte: o meu preferido é o 14, porque trata tudo sobre família. Tanto as famílias que tiveram uma passagem pela Terra maravilhosa, quanto aquelas famílias que tiveram momentos muito difíceis. Tudo sobre família está no capítulo 14. Filhos, então, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas também convido para o outro capítulo, o 5, que esse é o mais importante. É o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala realmente justamente do sofrimento, dos aflitos. Então esse assunto, convido vocês a continuar, porque realmente é muito interessante. É muito interessante. Agora, é o seguinte, eu falei de reencarnação, mas cuidado. Não é tudo que veio de outra encarnação, não. Tá? A pergunta que Chico Xavier mais ouviu nos seus 92 anos de existência na última encarnação foi: Chico, por que eu fui de outra encarnação? Já casei 10 vezes, não sou feliz. Chico, já montei 4 empresas, as 4 faliram. Por que eu fiz outra encarnação? Aí às vezes chegou uma mulher: Chico, estou 5 anos tentando engravidar, por que eu fui outra encarnação? Então chegava gente do mundo inteiro perguntando: Chico, por causa, logicamente, que alguma coisinha ou alguma coisa grave na sua encarnação não deu certo, e aí ia lá no Chico perder tempo para perguntar: o que foi? Muita coisa não é de outra encarnação, não. Muita coisa não é de outra encarnação, não. Para finalizar, Maíse Braga, a palestrante brasileira, ela conta quando ela fez um atendimento fraterno. Veio um casal para o atendimento fraterno. De longe ela olhou assim: mas o que esse casal bonitinho, novinho, já está procurando atendimento fraterno? E aí, os dois sentaram: pois não. E aí, identificando, ele um baita de engenheiro, uma empresa, ela advogada, já tinha até escritório, os dois tinham vida material, família, tudo maravilhoso, tudo bacana. E ela, fazendo aquelas perguntas bem táteis, né? Ela investigou tudo isso aí. Mas realmente, nós estamos aqui para o nosso, que é o último recurso para a gente ver se salva o nosso casamento.
É mesmo, é? Quantos anos de casado tem? 2 anos. 2 anos com essa vida material, todos com curso superior e tal. Né? Lógico, a vida material é uma coisa. Mas aí é o último recurso que a gente tem procurar uma casa espírita. E aí ele, o rapaz, posso ir no sanitário? Pois não, ela foi. E aí ficou sua menina, Maísa Braga perguntou: minha filha, agora está só entre nós, as mulheres. Afinal, o que está acontecendo? Como é que pode vocês, jovens inteligentes, tudo a favor, milhões queriam estar no lugar de vocês e o casamento não flui? Ah, Maísa, é o seguinte, é porque ele me bate demais. Me bate demais. Só bater já estava errado. A Maísa, que ela é muito engraçada, ela conta os casos, assim, às vezes casos terríveis, mas ela conta de uma jovialidade que você... Aí ela fala, se contando pra gente, ela fala: eu vou pegar aquele homem quando ele vier do banheiro, eu vou esganar. Não precisa nem do Evangelho segundo o Espiritismo, eu mesmo resolvo. E aí, um espírito aparece para a Maísa, o espírito da Maísa, que sempre acompanha ela, fala: calma, Maísa, escuta o resto da história. Aí ela escutou. Aí ela falou o seguinte: minha filha, então você apanha demais. Quando eu casei, eu pensei que ia parar de apanhar. Ué, mas você apanha desde quando? Desde a primeira semana que a gente conheceu, ele já me batia. Aí a Maísa deu vontade de pegar ela pela pessoa. Ora, gente, se nós já não, com uma semana de casamento já não tem respeito. E outra coisa, a Maísa conversando comigo depois, eu falei: Paulo, aquele homem é maravilhoso, sabe o quê? Que ele falou? Ele mostrou para ela: olha, na primeira semana, eu sou cavalo, eu sou isso, eu sou aquilo, por outro. Não foi verdade. E ela, Então eu estou contando só essa história, eu tenho outras, mas eu tenho outras incríveis, que é até suicídio. Mas não vou contar agora por causa do tempo. Só para vocês verem que nem tudo é encarnação não, tá, gente? Nem tudo é encarnação. Às vezes você toma uma decisão movida pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, e depois planta o que não quer e recebe o que não queria. Por isso desejo que vocês sempre plantem com Jesus. Muita paz, muita luz. Corre, boa, sabe?